Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós aproximamos de Ti humildemente, reverentemente, solenemente, pois Tu és um Deus santo, único e verdadeiro, que há um pequeno povo aqui na face da terra que Te busca em espírito e verdade, pois os verdadeiros adoradores, há muitos adoradores de Deus, mas há um povo verdadeiro, que tem um espírito verdadeiro, e eles adorariam ou adoram a Deus em espírito e verdade. E que nós possamos, ó Pai, como o apóstolo São Paulo diz, estarmos assentados em lugares celestiais. Tira-nos da dimensão terrena os nossos pensamentos, como nosso profeta sempre dizia: eu tomo cada espírito sob o controle de Deus. Nós também cremos que somos tomados por esse mesmo Deus, por esse mesmo Espírito Santo. Controla os nossos espíritos nessa noite e que nós possamos estar concentrados somente em lugares celestiais. E o enfermo, se alguém entrou enfermo, ele sai curado. Não tem como entrar na presença desse Deus, estar assentado em lugares celestiais, para sair da mesma maneira que entrou. Por isso nós cremos que os enfermos são curados, oprimidos são libertos. E aqueles que estão a alma triste, se nós temos sentido a tristeza em vez da alegria, torna-nos a dar a alegria da nossa salvação. Que nós possamos sair alegres nessa noite. Torna-nos a dar essa alegria em nossas almas, Senhor. Pedimos isso humildemente e desde já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite com Jesus a todos. É uma festa. Tá. Então, a irmã Esther vai cantar para nós. Agora nós vamos ler a leitura, mas antes, para nós é uma satisfação e uma alegria ter todos vocês conosco, jovens, moços, moças, né, irmãos, irmãs, crianças, e ver um bom número de todos de Uberlândia, Araguari, de Araguari. Muito bem, nós estamos felizes com a presença de todos vocês. Nós tínhamos adiado o culto, mas nós não poderíamos, né, deixar de não ter o culto com a presença de vocês aqui. Eu pensava que vocês estariam chegando no sábado, mas uma vez que seria hoje, nós não medimos esforço para nós estarmos aqui juntos e cremos que nós já estamos abençoados. Já estamos abençoados. Então, a primeira pessoa que eu quero chamar aqui na frente é a irmã Rebeca. Eu nunca vi pessoalmente, quero pegar na mão dela. Ela é o irmão Bruno, né, irmão Bruno? Vem aqui também.
umas boas-vindas a ela, né? Vem aqui na frente. O Bruno nós já pegamos na mão. Seja bem-vinda, viu? Vamos erguer as mãos, todos nós, né? Para ela. E amanhã concretiza, né? Se Deus nos permitir. Então, é uma vitória de você estar aqui, né? Tudo ocorreu bem, né? Foi tudo bem. Então, seja bem-vinda. Igual o pastor falou, agora vai ser paulistana. Paulistana. Tá bom, Deus abençoe vocês. Continue abençoando. Pode sentar. E todos sejam bem-vindos. Amém? Todos sejam bem-vindos. A todos vocês. Nós vamos ler a palavra. Vamos ficar de pé, por favor. Carta de São João, primeira epístola universal do apóstolo São João, antes do Apocalipse. Capítulo 1. A partir do verso 5. A irmã Esther pode ficar posicionada. Todos acharam? Primeiro São João, a primeira epístola universal do apóstolo São João. Capítulo 1, a partir do verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Vamos ler juntos o parágrafo 7, ou versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós lemos a Tua palavra, e ela é espírito e vida. Ela não só é letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E nós estamos aqui porque somos vivificados. Temos vida, temos luz, porque estamos na luz, andamos na luz. Jesus é a luz. Por isso nós somos luz. Fala conosco, que nós possamos sair melhores do que entramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Vamos ouvir a irmã Esther cantar isso. A felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos
braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Canta o coro junto. Além do rio a vida não terá mais fim. Com Jesus irei morar. Já sonhado com aquelas moradas, olho algum aqui não viu e nunca virá. Tem belezas incapazes de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Com meu Jesus irei morar. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmão, tem irmãos visitando, a não ser de Araguari. Os irmãos é da onde, irmãos? Qual é, irmãos? Esses dois não é da caravana, né? A de Mojabuticabal? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. São visitantes. Deus abençoe. Aliás, na casa de Deus não tem visitante. Casa do Pai, né? Você é filho, se você é filho, você é da casa do Pai, né? Nós lemos aqui a Escritura, e o cabeçalho aqui é: Deus é luz, e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Presta atenção nisso, já é uma mensagem. Deus é luz, e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Comunhão, ela é uma palavra que vai além do que nós pensamos. É estar ligado, é conversar 24 horas
com Deus. Por isso que as pessoas falam, saiu da comunhão. Entrou na comunhão. Entenderam? Comunhão é estar 24 horas ligado a Deus. E uma vez que você está ligado a Deus, você está refletindo Deus. Porque você está conversando com Deus, você está em comunhão com Deus. O nosso profeta, irmão Brana, ele diz na mensagem Shalom, parágrafo 32, ele diz, agora verificamos que a lua, na Bíblia, representa a igreja. E ela mostra a luz na terra, na ausência do sol. Apocalipse capítulo 12 realmente explica isso. A mulher com a lua sobre seus pés e o sol na sua cabeça. E como que na ausência do sol, por exemplo, o sol se pôs. Agora ao entardecer, ninguém vê o sol. Mas se você for ali fora, você vai ver o quê? A lua. Quem acha aqui que a lua tem luz própria? Erga a mão. Ela tem luz própria, dela mesma. Não. A lua reflete a luz do sol. Veja. E como que na ausência do sol, quando o sol desaparece do outro lado, a lua reflete o sol na terra. E a igreja é para refletir Jesus Cristo ao mundo. Porque a igreja, ela é tipo da mulher, e a lua representa também a mulher. Veja. Então, na ausência do sol, a lua reflete a luz do sol para a terra. E assim também é a igreja, na ausência do Filho de Deus. Onde está Jesus Cristo hoje? Vamos ler lá juntos, todos. Jesus Cristo é o mesmo. Vamos dar uma parada, vamos ler assim. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem e hoje. E hoje. E eternamente. Na ausência, veja, do Filho de Deus, vamos pensar assim, a pessoa física de Jesus Cristo, ele está sentado no trono, não está? Está ou não está? Ele subiu ao céu. Mas em quem ele está representado hoje na terra? Na igreja. O profeta diz, vou repetir, na ausência do Filho de Deus. Todos nós cremos nisso. E você sabe de que forma ele está em você? Em espírito. Deus está em você porque Deus é espírito. E ele está em você em espírito. Por isso que quando Jesus estava na terra, ele dizia, eu não faço nada sem que o Pai me mande, porque o Pai é o Espírito Santo. E o Espírito Santo em você, você não fará nada sem que ele mande você fazer. E você está aqui para refletir a luz de Deus. E o profeta diz, todos nós cremos nisso.
E é uma coisa estranha o quanto tem sido diferente. Às vezes, nós não estamos refletindo o que nós devemos refletir. Porque a natureza, Deus criou as árvores, os animais, tudo é Deus. Mas quem é a imagem e semelhança de Deus? É o homem. Então Deus está escondido em você. A noiva representa, na ausência do noivo, Deus na terra. Por isso ela é a parte do noivo. Parece que é até mensagem de casamento. Mas a igreja, assim como Eva era a parte de Adão, e os dois eram um, por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão um. Também a noiva de Cristo, ela se torna um nele, porque ela é a parte dele. E ela representa na terra Jesus Cristo, que é o mesmo ontem e hoje. Põe a mão assim você. Dentro de você tem que ter uma imagem celestial. Você crê numa imagem celestial? Há corpos físicos e há corpos celestes. 1 Coríntios 15. E se você nasceu de novo, dentro de você tem um corpo celestial. E esse corpo celestial é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ele já tem unido a nós através desse corpo celestial, mas logo nós estaremos semelhantemente também em corpo glorioso. Teremos corpos semelhantes ao corpo de Cristo. Aquele corpo que ele levantou da sepultura e ele subiu aos céus. Quando os discípulos o viram, ele subindo ao céu, aquele corpo era um corpo glorioso que comia e bebia, mas imortal. E nós teremos esse corpo semelhante ao dele. Por enquanto, o potencial está no corpo físico, nosso corpo moribundo, humano, terreno. Mas esse celestial está em você, para que a noiva também tenha corpo igualmente o do noivo. Então você está refletindo a luz de Cristo. E o profeta diz, na mensagem Perdão, por isso que há um processo para que nós possamos passar por ele. Um processo. Na mensagem Sede, antes de nós lermos na mensagem Perdão, o profeta leu o salmo do qual ele pregou essa mensagem, a mensagem Sede. E ele diz aqui, no Salmo 42, verso 1, 2 e 3. Ele diz aqui, agora, há uma grande lição. Aí, veja, Davi dizendo aqui, como o servo brama pela corrente de água, a minha alma brama por ti, ó Deus. E ele diz, como o servo tem sede, o servo, quero dizer, me perdoe, servo é um animal. Servo é o homem, né? O servo é o animal. Como o servo tem sede, ou brama, é uma sede pelas correntes de água. Minha alma tem sede de ti, ó Deus.
a não ser que eu possa encontrar-te, Senhor, eu perecerei. Eu não posso prosseguir a menos que te encontre. E quando um homem ou mulher, rapaz ou moça, sente esse tipo de sede de Deus, ele vai encontrar alguma coisa. Mas quando buscamos isso apenas parcialmente, quer dizer, parcialmente em parte. Às vezes, nós somos cristãos em parte, não em totalidade, porque em parte dá eclipse. Não dá brilho. É quando a Terra alinha com o Sol, aí vem a eclipse. A Lua não dá seu brilho. E o profeta diz, bem, mas quando buscamos isso apenas parcialmente, bem, vou me ajoelhar e ver que o Senhor fará. Veja, você ainda não está sedento de verdade. Tem de ser uma sede entre a morte e a vida. Então algo acontece. Ele falando daquele animal do cervo, ele ferido por animais, por cães do deserto, e ele busca água. E quando ele encontra água, é a única garantia dele estar salvo, seguro. Isso aplica para nós. Se nós não tivermos, como ele diz aqui, tem de ser uma sede entre a morte e a vida. Porque às vezes nós chegamos a Deus parcialmente, mas não em totalidade. Você, às vezes, quem já chegou no ônibus, vai viajar e põe só o pé para dentro. O ônibus vai e você vai ficar, você vai cair. Mas você tem que entrar com todo o corpo para dentro. E Deus é assim. Deus não aceita nada parcial. E o profeta diz aqui na mensagem, perdão, ele falando daquele soldado que fugiu da batalha na guerra dos Estados Unidos, na guerra revolucionária, e ele era um pai de família, se acovardou da guerra, da batalha, ficou com medo de morrer e fugiu. E a sentença dele era morrer. Mas um amigo dele compadeceu dele e foi até Abraão Lincoln. E conversando com Abraão, que era o presidente dos Estados Unidos, era um cristão, e falou, olha, a intenção dele, não, eu creio que não foi essa, de fugir do posto do dever. Porque nós temos um posto de dever. Nós representamos Jesus na terra. Uma mulher representa seu esposo na sua ausência. Não é verdade? Ninguém vai mexer naquela casa, porque sabe que mesmo que a esposa está ali sozinha, mas ali tem um esposo, ali tem um marido, ali tem um homem. E esse soldado, ele fugiu do posto, tinha que morrer. E o amigo chegou ao presidente Abraão Lincoln e disse, olha, eu creio que não foi intenção dele
fugir. Tenha misericórdia dele, presidente. Por favor. E Abraham Lincoln compadeceu-se, pegou um papel não timbrado, acho que foi um papel de pão bem simples, escreveu assim: está perdoado, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América. O amigo correu e levou para ele na prisão. Mas quando ele chegou lá, ele não acreditou no seu amigo e disse: você está simplesmente tirando uma comigo, né? Você está simplesmente brincando comigo. E eu nessa condição. E por fim ele não aceitou o seu perdão. Aí chegou um veredito, levaram isso para o Tribunal Federal, e aqui estava a decisão: perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. Ele rejeitou o perdão. E isto que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas. E Ele nos dá perdão. Você crê no perdão dos seus pecados? Vamos repetir. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Agora, às vezes, nós estamos sujeitos a covardar, porque somos humanos. Continuando a leitura, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o profeta diz: Ele nos dá perdão. É perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Agora, precisamos querer aceitar a palavra como perdão. Mas só que com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. Você pega as mensagens, pega a Bíblia, lê. Isso não significa, veja. E o profeta diz: quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão que Deus deu seu Filho para morrer em seu lugar. Então é perdão. Porque às vezes nós dizemos crer, aceitar o perdão, quando nós não recebemos o perdão. E o profeta diz: liberto da culpa é o que desejamos salientar quanto a isto. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não distanciamento por uma doutrina filosófica, de algum tipo que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo, mas é uma libertação da sua culpa. Você crê que a sua culpa Ele tomou sobre Ele? Veja,
mas é uma libertação da sua culpa pelo poder do Calvário. Algo libertou, não há mais culpa. O Filho de Deus não carrega mais culpa. Veja, não importa o passado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, se nós andarmos segundo a carne, certamente nós estamos em trevas. Não é fácil. Deus é luz, e aquele que não anda na luz não tem comunhão com Ele. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a palavra é a sua luz. À medida que você vive a palavra, crê na palavra, você está refletindo a luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Agora, um homem, quando é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. Nós temos que erguer a mão assim e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Você quer erguer, fazer a mão? Erga. Ele é gratuitamente perdoado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Se torna uma nova criatura. Já não é mais o velho homem. O homem do pecado, mas ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é ser luz. Pode o mundo ver Cristo em ti, em mim? E suas afeições, nosso rosto, estão colocadas nas coisas que são de cima, onde Cristo se assenta à destra de Deus. E ele foi gratuitamente liberto. Vamos dizer, estamos libertos. Você tem que crer nisso. Ele não tem de ter algum sacerdote que lhe diga, ou algum ministro que lhe diga isso. A esposa, se algum outro homem chegar lá e falar: faz isso, faz aquilo, faz aquilo, quem acha que ela vai fazer? Não. Ele sabe dentro de si que está perdoado, porque aceitou isso nos termos que Deus lhe enviou através de Jesus Cristo. Que sentimento é estar livre do pecado. Que Deus nos ajude. Agora o profeta diz no poder de transformação, mensagem, parágrafo 48. E ele diz que transformar significa algo que foi mudado. Algo que mudou. Nós temos que nos policiar e ver se a nossa natureza mudou. Se não mudou, está faltando em nós alguma coisa para ser a esposa do Cordeiro. Porque a esposa do Cordeiro tem que ser Cordeiro. Não tem que ser Cordeiro, meninos? Que
cordeiro não vai casar com um cabrito. É conforme a espécie. Lá no Gênesis, quando ele criou todas as coisas, a palavra diz: produza conforme a sua espécie. Você é a espécie de Deus? Você é semelhança e imagem de Deus? Transformar significa algo que foi mudado de uma coisa para outra. E eu acho que Paulo deve ter tido em mente quando diz: transformai-vos pela renovação. Veja, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se a nossa mente não mudar, nós nunca vamos mudar. Preste atenção nisso. Se a nossa mente não mudar, nós nunca vamos mudar. Porque a batalha começa na mente. O campo de batalha começa na mente. E o diabo trabalha na sua mente. E o profeta diz: as coisas que você um dia pensou serem preciosas, deixar isso e transformar-se em alguma outra coisa do que você certa vez era, ao que você é agora. É duro, por isso que é um caminho estreito, a mensagem é um caminho estreito. E poucos são que entram por ele, disse Jesus. Mas largue a porta e muitos são que entram. É vocês, moças, moços, nós, olharmos e vermos que nós estamos num processo de transformação. Como nós lemos em Filipenses, capítulo 1, verso 7. Aquele que em nós começou a boa obra. Vamos dizer juntos. Aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Mas tem que estar em processo. Como aquela irmã de cor disse: eu não sou o que eu devo ser. Eu não sou o que eu quero ser, mas eu não sou o que eu era antes. Eu estou rumando para a perfeição. Eu estou caminhando para a perfeição. Esse tem que ser o nosso objetivo. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Senão nós só fazemos nossa vontade. Jesus orou assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. E uns dias atrás eu vi uns meninos orando: seja feita a nossa vontade. Eu falei: não, não é assim. Vocês estão orando errado, não é nossa vontade, não. Seja feita a tua vontade. Que se a nossa mente não mudar, nós nunca vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não é noiva de Cristo? Nós não é a noiva de Cristo? Nós não temos que ter a mente de Cristo, o desejo de Cristo. Então nós temos que ter a mesma mente. Isso é o que todos queremos saber, como fazê-lo. Está vendo? Nós estamos aqui, nós o amamos, ele nos salvou, nos perdoou, não perdoa todo o nosso pecado. Coisa boa é ser perdoado.
Mesmo se caímos, Ele levanta nós. Veja. E agora, nós estamos aqui, nós o amamos. Vamos dizer a Jesus que nós o amamos? Nós o amamos, Jesus. Ele nos salvou. E agora queremos saber o que fazer. Você vai vendo que a moça, a noiva, vai perdendo a vontade dela agora, e ela vai entrando na vontade do esposo, do marido. Por isso que o marido é o cabeça da mulher. Ela não é tapete. Ela é a parte dele. Mas o cabeça é o esposo. O cabeça é Cristo. Por isso que a noiva tem que estar na vontade do noivo. Na vontade de Cristo. E estamos tentando dar um pequeno passo esta noite para nos elevarmos um pouquinho mais. Porque a noiva começa a desgostar, o noivo começa a desgostar da noiva. Pode até romper o casamento, não pode? Não sei não. Ele começa a ter dúvida. Por isso que quando concretiza um casamento que já se concretizou no civil, né? É porque teve um bom andamento. Eu fico feliz. Quando hoje o moço e a moça chegam ao casamento. Na era que nós estamos. Aliás, se todo namoro, casamento fosse igual ao do irmão Bruno e a irmã Rebeca. Só foi uma vez. Uma vez. Para pôr aliança, foi isso. E agora voltou para buscar a Rebeca. É um tipo, viu, irmã Rebeca? Seu casamento. Bem perfeito. E até nisso a senhora acertou. O seu pastor ficou sentido. Eu sei que ele ficou. Eu fiquei pensando como que Deus faz as coisas, né? Foi ver um desejo no coração dela de ter o casamento aqui na igreja. Casou lá no civil. Aí eu pensei em Rebeca. O mensageiro foi lá e somente foi buscar ela lá. E levou lá para Isaac. E lá foi a festa. Na casa do noivo. Tem coisas que a gente não entende. Mas Deus sabe melhor. E o profeta diz, mas algumas vezes temos que... Estamos tentando dar um pequeno passo esta manhã para nos elevarmos um pouquinho mais. Você deseja isso? Para que Deus se agrade de você? Como noiva dele, noiva do Senhor Jesus Cristo? Agora, ele diz aqui, no princípio lá atrás, o mundo era sem forma, estava vazio, não havia nada além de uma escuridão e caos. Em que horrível condição deve ter estado? Nada senão a profunda escuridão, mais além, sem luz nem nada. E o bater da água, e essa estrela errante girava nas órbitas por lá em algum lugar, e deve ter sido uma terrível massa de algo perdido. Como estava, não podia encontrar seu caminho. Ele falando lá no princípio a terra, antes do sol existir, antes que Deus falasse, haja luz, a terra ela estava girando e perdida, assim, tudo era trevas. E não podia encontrar seu caminho. Agora você coloca você sem a luz, sem Cristo. E é isso que nós nos tornamos ao tornarmos estrelas errantes, longe de Deus, simplesmente sem esperança, sem Deus.
sem somente batendo para lá, para cá nas trevas. Ele nos disse que ele nos viria e nos guiaria em toda a verdade, não é isso? É isso. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, você crê que ele está em você? Ele vos guiará em toda a verdade. E o profeta diz: algo estava perdido e não podia encontrar seu caminho. E é isso que nos tornamos ao tornarmos estrelas errantes longe de Deus, simplesmente sem esperança, sem Deus, sem somente batendo para lá e para cá nas trevas, não sabendo quando nós e para onde estamos indo. E Deus tomou esse grande caos de trevas e o transformou em um jardim do Éden. Aleluia. Ele criou o sol, a luz, e a luz refletiu sobre a terra. E aquele caos se tornou um jardim do Éden. E é assim que somos transformados pela palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e essa massa de criação ali se aproximou do sol, começou a girar em torno do sol, se tornou um jardim do Éden, porque obedeceu a palavra de Deus. Ela fez a perfeita vontade de Deus, porque foi transformada do caos em um jardim do Éden pela palavra de Deus. Agora é para isso que estamos aqui. Aleluia. Essa é a minha mensagem. A mensagem do profeta é para isso. É para nos trazer luz. A palavra é luz. Essa é a minha mensagem, tem sido o tempo todo. É a palavra de Deus. Precisamos nos firmar nisso, independente das outras coisas que aconteçam. Sempre fique com essa palavra. Sempre examine seus motivos e objetivos. Qual é o seu motivo e o seu objetivo? É o motivo e o objetivo de Deus, de Cristo? Tem que ser. Se estão conforme a palavra de Deus, se não estão, deixe isso de lado. Está vendo? Mas se está com a palavra de Deus, se alinha com a palavra de Deus, então isso, fique firme nisso. Você veio aqui para ficar mais firme na sua posição. Amém? Fique firme. E ele diz agora a Deus algumas vezes, do mesmo modo que seu pequeno grupo aqui esta noite. Ele não permite que aconteça da noite para o dia. Às vezes você fala, meu Deus, eu sou tão fraquinho, fraca. Mas você está melhorando. Ele deixa, veja, ele não permite que aconteça da noite para o dia. Ele deixa, Deus, nós é que somos os apressados. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Você vai chegar lá perfeitinho. Ele não quer uma noiva imperfeita. Mas o profeta diz, nós somos apressados. E quem é apressado come o bolo cru. Deus nunca está com pressa. Ele simplesmente diz e acontecerá. Porque quando ele diz, alguma coisa tem de acontecer. Simplesmente vai acontecer. E ele deixa que aconteça em seu devido tempo. Tudo acontece no seu devido tempo. Um casamento,
Às vezes a moça deseja casar, mas não é o tempo. Às vezes não é a pessoa certa, né? O moço certo. Às vezes não é a moça certa. Mas chega uma hora que é o tempo de Deus. Amém? O tempo de Deus. Você está no tempo de Deus. Deus está aperfeiçoando nós. No tempo dele. Isso é maravilhoso. E ele, mais somente isso que nós vamos ouvir aqui. Agora, isso talvez pode te dar um choque mortal. Você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Filho de peixe é peixinho. Filho de leão é leãozinho. E filho de Deus, não é Deus? Nós somos filhos de Deus. Veja. Quantos sabiam disto? Quantos sabem que Jesus disse isto? A Bíblia disse, Jesus disse, não diz a vossa lei, ela mesma que vós sois Deus? E se vós os chama de deuses, os quais Deus disse em Gênesis 2, que eles eram deuses, porque eles estavam e tinham domínio total sobre o domínio do mundo. Lá no princípio, antes da queda, Adão tinha domínio sobre a natureza. Uma árvore, se estava atrapalhando ele, não sei se atrapalhava, mas se ele falava assim, árvore, sai um pouquinho para lá, ela mudava de lugar. Se ele tivesse vontade de comer uma fruta, ele falava a palavra e a fruta vinha na mão dele. Ele tinha domínio. Você sabia que nós temos que ter domínio sobre as coisas do mundo? Se nós somos parte da palavra, a noiva é parte da palavra. E ele lhe deu domínio sobre todas as coisas, e ele perdeu sua deidade, a divindade. Nós temos que ter a divindade em nós. Não perca a sua deidade, que é a divindade no homem, na noiva. Se Cristo é divino, a noiva é divina. A parte celestial nossa é divina. E ele perdeu o seu filho, ele perdeu o seu domínio. E Satanás o tomou. Mas, glória, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão e tomarão isto outra vez, esperando na plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide. Aí está lá a pirâmide. Quando todos os filhos de Deus forem manifestos, quando o poder de Deus sair, aleluia, e tomar cada poder que Satanás possui dele. Sim, Senhor, isso pertence a nós. Ele é o Logos que saiu de Deus. Isto é verdade. Aquele era o Filho de Deus. Então ele fez o homem um pequeno Deus. E ele disse, eles chamaram aqueles aos quais a palavra de Deus veio, aos profetas, e eles os chamaram Deus. Para quem veio a palavra de Deus? A palavra veio a você? A palavra é luz. A palavra é Cristo. Eu te fiz um Deus. Fiz Araão seu profeta, amém. Eu sei que estou agindo como um velho religioso, mas não sou. Os seus olhos podem se abrir para verem essas coisas, correto? E ele fez um homem, o homem Deus, um Deus em seu domínio. E o seu domínio vai de mar a mar, de
costa a costa, e ele tem o controle disso. E quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado, ele provou isso. Quando os ventos sopraram, ele disse: paz, aquietai-vos. Quando o problema vem para você, se você é uma filha ou um filho de Deus, diga: paz, aquieta-te. E enquanto a árvore, ele disse: ninguém dela comerá. Verdadeiramente eu vos digo que vocês são pequenos deuses. Eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da incredulidade, o pecado é incredulidade, é não crer na palavra. Se vocês disserem: esta montanha mova-te, não duvidarem em seu coração, mas crerem que o que vocês disserem acontecerá, podem ter o que quiserem. Você crê nisso? Você tem a cura? Quem crê que tem a cura? Quem crê que tem a libertação? Se você tem a palavra, você tem isso. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedires vos será feito. Amém? A palavra é luz. Você não está em trevas. Você está na vida. Amém? A luz é vida. E quando a luz veio, toda a semente que estava predestinada a nascer, nasceu. As pedras não nasceram, mas toda a semente nasceu, germinou. Você é semente de Deus? A luz veio. E você germinou. E você tem a vida. Amém? Em você. Você está refletindo aquilo que estava em você antes da fundação do mundo. Pega o inário, vamos cantar um hino, por favor. Então, você é a igreja é a lua que reflete a luz do sol. Você está refletindo a luz de Cristo em você. Vamos ver aqui. $270. Cristo para mim. Vamos cantar esse hino. 270. Você dá conta de cantar de pé? Todos de pé? Já saiu? Vamos ver sol maior? Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouro infinitos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Não escolha os outros, o mundo pra si. Busquem delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição,
na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado. Põe a mão sobre o seu irmão, ele está em você, socorrendo. Seu amor e com seu poder, em cada transe pronto a me valer. Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, pagou a conta e da vitória certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor. Só no teu sangue imutável amor. Ainda outra vez cantarei Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém. Cristo está em você, é a teofania, é o seu novo nascimento. Quando você nasce de novo, você tem a imagem de Cristo em você, é um corpo celestial. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, quando nós atravessamos por todas as provas, Cristo para mim, Cristo em mim, Cristo em você. Vai para a sepultura, Cristo em mim me tira da sepultura. Amém? Os que dormem no Senhor ressuscitam primeiro. Nós que estamos vivos, Cristo em nós, Cristo em mim, nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Em qualquer situação ou condição, Cristo em mim. Amém? Cristo está em você. A luz, a vida eterna. Então, nós somos mais do que vencedores. Vamos cantar o último verso. Quando no vale da morte meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, no teu sangue confio, Senhor. Só no teu sangue mutável amor. Ainda outra vez
cantarei, Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém. Receba a sua cura, a sua libertação. Está em você. Diga glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Amém. Agradece, irmão Wesley. Oh, querido Pai Celestial, nós temos por certo, ó Pai, com segurança, ó Deus, que aquele que começou esta boa obra, ó Pai, está aperfeiçoando em nós. Senhor, nós subimos mais um degrauzinho hoje, ó Pai. Nós alcançamos algo mais de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por falar conosco, Senhor. Obrigado por nos ensinar, ó Pai, por o Senhor se importar conosco. Somos tão pequenos, ó Deus, mas o Senhor se importa conosco, com a Tua noiva, Senhor. O Senhor está nos preparando, ó Deus. É porque algo há em nós, ó Pai. Nos ajuda a segurar o que temos, ó Pai. Nos ajuda a estar firme neste caminho, ó Pai, pois não há outro caminho. Ó Deus, muito obrigado. Leva-nos agora em paz aos nossos lares. Guarda o retorno de cada um, ó Pai. E se houver um amanhã, ó Pai, que possamos estar firmes nesta jornada, até o dia da volta, quando nós encontrar com o Senhor nos ares, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. O pecado é trevas. Aceite o perdão e você será limpo de todo pecado. E uma vez limpo, é porque você tem a luz em você. Cristo em vós. Assim nós somos a parte do noivo Cristo, que é o varão perfeito. Olha lá, estatura do homem perfeito. Vamos virar lá e ver, todos. Lá no quadro. A estatura de um homem perfeito. E nós vamos ter que ser perfeito como ele. Amém. E é ele que vai fazer isso em nós. Amém? Creia somente nisso. Deus vos continue abençoando. Obrigado pela presença de todos que nos presentearam com a vossa presença. Cristo em vós. É bom receber Cristo. É bom. É bom olhar assim e ver luz. O irmão Brana diz que Deus olha para a terra e vê pequenos halos de luz. Você é um pequeno halo de luz nesse mundo de trevas, de pecado. Pecado é trevas. Mas se você aceitar o perdão dos seus pecados, nunca mais você vai ser um pecador. Nunca mais. Por isso que seus motivos e objetivos têm que ser mudados. A sua mente não pode ser mais a nossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo em nós. Porque senão nós vamos patinar aqui no velho eu a vida toda. Nós vamos só ficar dizendo, miserável homem que sou, miserável homem que sou, miserável homem que sou. Nós temos que deixar o miserável para trás. Viu? Ignorar essa velha natureza. E sermos luz mesmo. Luz é vida. Luz é vida. Amém? Amém. E se a luz entra debaixo de uma calçada assim, às vezes dá uma trinca na calçada. Quem já viu uma graminha lá saindo? Até florzinha. Porque a luz entrou ali e ela germinou. Amém? Se a luz entrar em você, vai germinar Cristo. Deus continue vos abençoando. Amém. Até amanhã, né? Amém. A festa continua amanhã. Amém. Deus abençoe a todos. Diga a sua irmã, seu irmão, Deus continue abençoando. Se paz a mais doce me deres,
casa.